Bom dia, bom dia! Estamos iniciando então mais um devocional da manhã nesse domingo e é uma alegria, um prazer receber você aqui comigo para nós estarmos lendo a palavra, estarmos orando juntos em comunhão e eu espero que o Espírito Santo possa ministrar a vontade dele ao teu coração nesse dia em nome de Jesus, amém? Graças damos ao nosso Deus, então seja muito bem-vindo. Nós vamos dar continuidade então à nossa leitura no livro de Atos e nós estamos falando aqui a respeito da prisão do apóstolo Paulo. Então ele foi julgado, né, em vários momentos e agora ele está aqui juntamente com Festo e diante do rei Agripa. Nós vamos ler ali no capítulo 25, no versículo 23. Então Paulo está perante o rei Agripa. Nós falamos ontem que o rei Agripa queria falar, né? Então com Paulo e então Festo disse: amanhã o ouvirás. Então ali no versículo 23 diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 25 e versículo 23. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa. Então eles eram muito poderosos, digamos assim, né? E vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Aquela era uma reunião muito importante, muito grande, né? Então aqui diz que eles entraram com pompa, então não era uma reuniãozinha qualquer. Ali era um momento solene, de certa forma, né? Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse, então só lembrando que ele era a autoridade ali na Cesareia, né? Era quem estava governando. E ele disse então assim, ó rei Agripa, e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem, se referindo a Paulo. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Então isso aqui ele está narrando para as pessoas que estavam ali, né, presentes, e para o rei Agripa. Então ele estava comunicando os fatos de que muitas pessoas estavam pedindo a morte de Paulo. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morrer. Todavia, porque apelou para o imperador César, decidi enviá-lo a Roma. Então essa foi uma decisão do próprio Paulo, ir para Roma, ser julgado pelo imperador, né? Nero no caso. E ele diz assim, no entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Ele não sabia o que escrever para Nero, né? Que era o César da época ali, né? Por isso eu o trouxe diante dos senhores, e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita essa investigação, eu tenha algo para escrever. Então o intuito de Festo era ter alguma coisa para falar para o imperador Nero, para dizer o porquê que ele estava enviando Paulo. Por mais que tenha sido uma decisão do próprio Paulo, ele queria então ter algo para escrever, justamente para que o imperador soubesse o motivo de Paulo estar sendo julgado por ele e não ali em Cesareia, né? Então ele tinha que ter alguma coisa escrita. Pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Nada mais natural, né? Então Agripa disse a Paulo, você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez um sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus. E especialmente porque estás bem familiarizado, olha aqui, ó, com os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço-me que ouças pacientemente. O rei Agripa, na verdade, ele era um judeu, aqui a história diz que ele era um judeu, e ele conhecia muito bem o que era ser judeu. Quais o sistema religioso do judaísmo, ele conhecia a respeito do cristianismo, que era a nova religião que estava surgindo, né? Ele conhecia a respeito de Jesus Cristo, ele sabia de tudo isso. Então Paulo já está falando para alguém que conhece, alguém que já sabe de tudo aquilo que ele iria falar, né? Então ele começa a descrever aqui os acontecimentos com a vida dele, já que era ele que estava sendo julgado, né? Então ele começa dizendo assim, todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Então ele está dizendo aqui, olha, todos os judeus me conheciam antes de eu me tornar cristão, e eles sabem o quanto eu era zeloso, né, pelo judaísmo, por aquilo que eu acreditava.
Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. O que ele está querendo dizer aqui? A respeito de Jesus, foi profetizado pelos profetas, não era uma invenção da cabeça dele. O que ele estava querendo simplesmente esclarecer é que aquilo que ele pregava já havia sido predito pelos profetas. Essa é uma promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. E é por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Por que os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Então você lembra que ele está falando isso porque tem aquela seita dos saduceus que não acreditavam na ressurreição dos mortos e os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos. Então ele está falando por causa disso. E ele diz assim: eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar, e em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Paulo estava dizendo: olha, eu fazia a mesma coisa que vocês estão fazendo comigo agora com os cristãos. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco. E agora ele cita como que foi a conversão dele. Com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, eu estava caminhando e vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Aqui ele cita que todos, né, um trecho anterior, né, que cita aqui realmente o momento que aconteceu, porque agora ele está contando, né, mas o trecho aqui de Atos que cita diz que somente Paulo caiu, né, e não os outros. E aqui ele diz que todos caíram. Então é uma questão que não se sabe exatamente, enfim, mas aqui Lucas está narrando agora, nesse momento, que todos caíram, né, segundo o próprio Paulo está dizendo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Essa frase, resistir ao aguilhão, o aguilhão era uma espécie de ponta, né, de madeira ou até mesmo de ferro. Era uma ponta que ficava ali junto aos bois quando eles estavam puxando o arado, a fim de que eles fossem sempre para frente. Mas volta e meia eles se irritavam e eles começavam a dar coices nesse aguilhão e eles ficavam feridos. Então era pior, eles ficavam ali dando coice no aguilhão, mas eles tinham que ir para frente. A função do aguilhão era fazer eles ir para frente. E o que aqui Jesus falou para ele, resistir ao aguilhão só lhe trará dor, queria dizer que você está resistindo ao próprio Deus. E quanto mais você resistir, mais machucado você ficará, mais você terá dor. Era isso que representava então essa frase, né? Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levante-se e fique em pé, e eu apareci para constituí-lo servo e testemunho do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu livrarei do seu próprio povo e dos gentios. Então Jesus já estava avisando ele: eu vou livrar você do seu próprio povo. Quem era o próprio povo dele? Os judeus, né? Os fariseus. Ele era fariseu, né? Livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados, a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco. Tá? Aquelas pessoas que estavam na cidade que ele iria com destino a prender os cristãos. Foi lá que ele pregou, né? No primeiro momento. Depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por esse motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples quanto a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas... Olha, ele cita aqui algo muito importante. Não estou dizendo nada além, ou seja, o que ele estava falando não vinha dele. Ele não estava dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Os profetas e Moisés, ou seja, o Pentateuco, né, era a Bíblia da época. Era ali que estava todas as profecias relacionadas ao Cristo, ao que iria acontecer. Então ele cita isso como uma base para aquilo que ele estava falando e pregando.
E dizia assim, né, que deveria acontecer, que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A essa altura, olha o que aconteceu. Festo, ele interrompeu a defesa de Paulo. Festo, lembra que era o governador, então Paulo estava falando para o rei Agripa, e Festo estava ouvindo junto com vários outros homens ali, mas Festo então interrompeu e disse o seguinte, em alta voz: você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura. Por que ele falou isso? Porque Paulo era um homem culto, Paulo era um homem erudito, tinha muito conhecimento, muita sabedoria, e Festo sabia disso, né? Paulo, ele era uma enciclopédia ambulante praticamente. E Festo disse: olha, esse teu conhecimento todo está te levando à loucura, você está ficando fanático por esse cristianismo que você está pregando aí, por esse evangelho que você prega. Mais ou menos o que ele disse era isso, né? Respondeu Paulo: não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. Aí ele agora direciona a palavra dele para o rei. Ó rei, estás familiarizado com essas coisas, e lhe posso falar abertamente. Por quê? Porque Festo não estava. Festo achava que aquilo que Paulo estava falando, tanto que Paulo ele vem dizer em uma das suas cartas, né, que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, né? E justamente Festo não estava entendendo o que Paulo estava falando porque ele não tinha o discernimento, o conhecimento da palavra. Mas o rei, ele tinha, Agripa ele conhecia, né? Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Então todos tinham visto o que aconteceu com Jesus. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Paulo já lança uma afirmação ao rei Agripa. Então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? O que ele estava querendo dizer? Eu sou judeu e você está querendo que eu acredite nesse Cristo aí em tão pouco tempo? Você não vai conseguir tão fácil assim, né? Foi mais ou menos isso que Agripa disse. Mas Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem essas algemas. Então Paulo estava algemado diante do rei Agripa. Olha que situação, né? Que humilhação praticamente para Paulo. Era um prisioneiro algemado. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles. Saindo do salão, eles comentavam entre si: esse homem não fez nada que mereça morte ou prisão. E Agripa então disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Então eu queria ler até aqui hoje. Então você vê tudo o que está acontecendo com Paulo, toda a situação, e a gente sabe que então ele vai ser enviado para Roma. Mas o desenrolar da situação, né, de tudo que aconteceu com Paulo ali, todas as acusações que fizeram, a defesa dele, comprovando que aquilo que ele estava crendo não vinha dele, mas era algo profético, já vinha das profecias, dos profetas. Eles já haviam profetizado a respeito do Cristo, que era justamente o Cristo que, o Jesus, né, no momento lá era o Jesus, que eles viram morrer, ou que eles proporcionaram a morte de Jesus, né, e ele estava falando: olha, isso tudo estava profetizado já, e é justamente isso que eu estou falando. Não estou fazendo arruaça, não estou usando algo vindo de mim mesmo, mas isso aqui já foi profetizado, e era justamente essa a defesa de Paulo, e nós vemos aqui justamente essa convicção que ele tinha, né? Nós podemos ter aí noção disso lendo esses momentos aqui de Paulo. Amém? Graças a Deus. Nós vamos estar orando agora. Eu quero convidar você a estar comigo amanhã também. Nós já estamos quase finalizando o livro de Atos, e você que está me acompanhando aí todos os dias, eu quero agradecer a Deus pela tua vida, e também eu quero convidar você para continuar comigo, porque o próximo livro que nós vamos ler vai ser impactante. Com certeza vai impactar a tua vida. Vai ser o livro de Apocalipse. Nós vamos ler o livro de Apocalipse, mas nós vamos estudar o livro de Apocalipse. Vai ser muito interessante porque nós já estamos vivendo os últimos dias, eu creio, né, na face dessa terra. Muitas coisas estão se cumprindo, e então eu queria convidar você a estar comigo também no próximo, logo que nós terminarmos aqui o livro de Atos, nós já vamos iniciar o livro
de Apocalipse. E eu espero você, tá bom? Vamos orar então, agradecendo ao Senhor. Pai, nós te louvamos por esta manhã tão maravilhosa, por esse domingo, que nós podemos estar aqui ouvindo a tua palavra, sendo edificados, ó Deus, e orando a ti, Senhor. E eu peço que tu venha fortalecer a cada pessoa que está aqui comigo, Deus, venha direcionar, dar graça, sabedoria, discernimento e entendimento. Livra-nos de todo mal, Senhor. Seja conosco, Pai. Abençoa esse domingo, Senhor, aqueles que estarão indo para a igreja, Senhor, participar no culto, Pai, que Tu esteja falando com cada um, Senhor. Pai amado, o seu domingo em família, que Tu esteja trazendo união, paz, alegria e segurança, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, esteja no controle de todas as coisas, ó Pai, livrando-nos, Senhor, de tudo aquilo que não vem de Ti, Pai. Nós te agradecemos por esse momento, pela Tua palavra, Senhor, e Tu venha dar fé, Senhor, acrescentar fé ao nosso coração a cada dia, em nome de Jesus. É o meu pedido e minha oração nessa manhã, e eu te agradeço. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe tua vida. Não se esquece de se inscrever no canal agora mesmo. Se você não é inscrito, faz isso. Eu tô te pedindo aqui agora, tá? Faz isso, se inscreve no canal, curte esse vídeo e deixa o seu comentário aqui embaixo, o que Deus falou contigo, tá bom? E se você quiser entrar pro meu grupo de devocionais, só clicar aqui embaixo também. Deus abençoe tua vida. Amanhã nós estaremos iniciando mais uma semana e eu espero você, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.